fazer um tratamento médico, pedindo licença do seu mandato na Câmara de Deputados em Brasília. Vale lembrar que há alguns dias, Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, revelou em entrevista à Auriverde que deixou o Brasil, ou seja, ela já está fora, tá? Ela está na Europa, mas ela não falou qual país, está na Europa, para fazer um tratamento médico, pedindo licença do seu mandato na Câmara de Deputados em Brasília. Vale lembrar que há alguns dias, Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Além do tratamento médico, Carla Zambelli disse que vai rodar a Europa denunciando a ditadura que o Brasil vive atualmente. Vamos ouvir um trecho da entrevista concedida pela Carla Zambelli ao querido amigo Pitoli. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. E agora, mais do que nunca, poder voltar a denunciar todos os desmandos que a gente observa nesse país e que eu tenho ficado calada diante de uma pressão judicial que eu tenho sofrido. E me cansei de ficar calada, me cansei de não ser, por esse tempo que eu tive que me conter. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um tempo de ditadura, falta de liberdade, censura, e eu acho que vocês precisam ter pessoas aqui fora do Brasil para poder lutar, continuar lutando, continuar denunciando, e agora dessa vez na Europa. Eu vou levar isso para todos os países da Europa, vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver para denunciar na Europa, vou viajar, vou participar de congressos com deputados de toda essa parte imensa do nosso mundo que a gente tem. E segundo o jornal O Globo, a Procuradoria-Geral da República deve pedir ao Supremo Tribunal Federal, ainda hoje, a prisão preventiva de Zambelli. Depois da manifestação da PGR, caberá ao MSTF decidir sobre essa prisão. Além disso, o advogado de Carla Zambelli, Daniel Bialski, disse que, por motivo de foro íntimo, deixou a defesa da deputada. É aí que eu não entendo mais nada. E, aliás, né, recentemente, agora há pouco, a Carla Zambelli disse à CNN Brasil que está na Itália, tá? E ela disse o seguinte: tenho cidadania, não sei se é italiana ou outra, mas na Europa você pode ficar, qualquer país da União Europeia, você pode ficar em qualquer país. Ela tem cidadania italiana, o que ela disse para a CNN, que está na Itália, tem cidadania e não podem me deportar, foi a afirmação da Carla Zambelli. Senhores, Caio, começo com você. Hoje, quando eu fui olhar a pauta do programa, eu tive a sensação de que nós estamos vivendo uma ditadura, ponto, acabou.
Quem não percebeu ainda está só fingindo que não percebeu por algum motivo, ou para ficar entorpecido e continuar trabalhando um terço do ano para pagar os seus impostos e não tem tempo de pensar, ou é porque, de uma certa maneira, acaba concordando com isso, não tem opinião própria, não assiste o que deve assistir para buscar informação, mas enfim, eu tive essa sensação. E quando a gente vê parlamentares, dois mais votados do país, exilados por perseguição política advinda do judiciário, que é um órgão que jamais deveria se posicionar politicamente, muito pelo contrário, ele deveria proteger todo o nosso sistema, é muito grave. Então, nós estamos vivendo um retrocesso no país em termos de democracia. Ela não existe, a democracia está no lixo. Nós estamos vivendo sob um regime ditatorial, que não tem a quem recorrer. Outra percepção aqui, se nós formos contar hoje, nós temos 3 parlamentares que estão exilados ou presos. Nós temos Eduardo Bolsonaro, mais votado, Carla Zambelli, também deputada mais votada. Nós temos o Daniel Silveira, preso até hoje mesmo, com o perdão presidencial. Jornalista, nós temos Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, juíza Ludmila Lins Grilo, artistas, tem o Monark e uma série de parlamentares que foram cassados. E aí, o que eles têm em comum? O Deltan Dallagnol, deputado Francisquini por desinformação, o Moro só não foi porque ele articulou bem ali. O Moro, querido! O Moro é o Moro! Ele conseguiu fazer boas perguntas na sabatina do Flávio Dino, né? Então, o que a gente enxerga aqui hoje é que há uma clara perseguição política para, não oposição, para a ideia, para um campo da direita. Quem é de direita vai ser caçado, vai ser preso e já teve a ciência disso. Agora, uma pergunta que fica é, se os parlamentares estão deixando o país, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Se eles, que representam 2 milhões de pessoas em um parlamento, que a rigor teriam imunidade parlamentar para exercer as ideias daquela população que o elegeu, estão deixando o país por perseguição política, só resta uma avaliação a ser feita. É que nós vivemos, infelizmente, sob uma ditadura. Muito bem. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Nessa lista aí de deputados, queria acrescentar o Ramagem, né, também, que está no processo aí da tentativa, da loucademia do golpe. E o mais emblemático é realmente o Daniel Silveira, que recebeu o perdão presidencial e o STF derrubou isso. A Carla, ela está indo para um autoexílio, fugindo, obviamente, dessa condenação que ela sofreu em virtude de ter aí, invadido, né, com o hacker os sistemas da CNJ. Aí, no caso dela ter essa cidadania europeia, aí essa questão da deportação fica aí... Vai depender aí, eu não sei qual que é o país, qual que é a relação que tem com o Brasil, né, em relação a isso, como ela não falou qual que é o país, segundo ela não pode ser deportada. Ela falou para a CNN. Itália. Ela falou para a CNN agora há pouco. Entendi que ela estava na Itália. Ela falou agora há pouco que ela está na Itália e que ela tem cidadania italiana. Falou, falou achei agora que a cidadania ela não tinha para falado. A CNN. Então é isso, mais uma deputada em que pese as circunstâncias da condenação dela serem diferentes de outros casos que a gente acompanha, né? Por exemplo, Daniel Silveira falou da tribuna, né, fez vídeos no Instagram, nas redes sociais. O Eduardo Bolsonaro não fez absolutamente nada. Ele está fora do Brasil, licenciado, fazendo o que vários integrantes do PT fizeram durante os 4 anos do governo Bolsonaro, que foi procurar instâncias internacionais para denunciar questões internas do país, o que é perfeitamente legítimo. O PT fez isso durante os 4 anos do governo Bolsonaro, falando que estava tendo genocídio aqui de indígena, que a floresta amazônica estava pegando fogo, que o Bolsonaro é nazista, fascista, genocida. Isso aí é
corriqueiro. Então eles fizeram isso os 4 anos e agora algumas pessoas da direita, não só o Eduardo Bolsonaro, estão fazendo isso. Se mas me a permite Carla... só, a Gleisi Hoffmann também foi na Al Jazeera quando o Lula estava preso. O que é muito mais absurdo. Muito mais grave, né? Pensa, em um país... eu lembro disso, tá certo. E de aliança de grupos... Não é o Jazeera, a Al Jazeera não, ela é uma rede. Mas ela estava falando para grupos extremistas ali também. Que dali disseminava, né? Exato. Posso fazer uma Claro, complementação? deve. Você está aqui para isso, professor. Eu concordo plenamente com o que foi falado, concordo com o que o Caio disse, mas eu vou trazer algumas coisas que talvez sejam tanto quanto polêmicas, tá? Concordo com o que o Caio falou. Realmente nós vivemos uma ditadura, concordo que aquilo são deputados que estão sendo perseguidos, estão se autoexilando ou estão realmente fugindo. Há alguns dados que para mim são relevantes e a gente precisa trazer em conta. Primeiro deles, nós não podemos abandonar a Carla Zambelli, mas o que ela está fazendo, referindo-se ao Eduardo Bolsonaro, não procede, ok? O que o Eduardo Bolsonaro, como foi falado, Eduardo Bolsonaro não fez nada, ele se antecipou, não era nem porque ele estaria fazendo qualquer reunião lá no exterior, é pelo simples fato de que ele antecipou que ele seria perseguido exatamente pela estratégia que está sendo adotada para isolar, aniquilar, anular e sumir com a família Bolsonaro. É o que nos parece. Porque a família Bolsonaro, ela é um símbolo. E ele já antecipou o que estava acontecendo. Aproveitou da personagem que ele é, do que ele representa, foi o deputado mais votado da história do Brasil, o que ele significa, porque ele é filho do ex-presidente da República, perseguido politicamente, e disse, eu posso trabalhar aqui dando consultoria para explicar o que está acontecendo no Brasil. Coisa que a esquerda fez quando ela se mobilizava para difamar o governo Bolsonaro. No caso dele, ele quer explicar a situação que nós vivemos. Não é uma difamação do nosso país, nem é uma difamação do nosso governo. É a esclarecimento que nós vivemos, porque ele trabalha com fatos, ele não trabalha com narrativas e versões. Então, o que o Eduardo Bolsonaro está vivendo é uma situação diferente. Ele está sendo perseguido politicamente de uma maneira muito clara, porque não querem que ele se candidate a mais nada, seja senador, seja presidente da República. E por isso ele está sendo inteligente, se antecipou e disse, então vou trabalhar aqui. No caso dela, ela está sendo inteligente porque ela sabe que ela vai ser presa, porque ela cometeu erros. Perfeito. E aí tem um detalhe, a gente não pode fazer de conta que não cometeu erros. O que nós devemos trazer para nós é os erros que ela cometeu, talvez os tenha cometido diante da ansiedade de tentar demonstrar para a sociedade os absurdos que estavam ocorrendo. Então, se equilibram, razão pela qual a gente não pode largar da Carla Zambelli, tá? Porque ela, queira ou não queira, ela também está sendo perseguida por ser mais de direita do que pelos erros do que ela cometeu. Por isso que eu acho, mas ela não pode comparar com o Eduardo Bolsonaro. E ela fez a comparação com o Eduardo Bolsonaro quase dizendo para a direita, se vale para ele, vale para mim também. O que eu, como sendo alguém de direita, digo, se vale para a direita, nós temos que nos resguardar e não podemos abandonar-nos. Mas nós não podemos fazer de conta que o que acontece num caso específico é igual que é equivalente. Por exemplo, o Daniel Silveira. Eu não gosto da maneira como o Daniel Silveira se expressou, mas ele era um deputado, ele poderia falar da maneira como ele quisesse, ele poderia ter só chamado palavrão, porque ele poderia ter feito aquilo que ele fez. Está no artigo 59, eu creio. 53. É o 59 ou 53? 53. É o artigo 53. É o artigo 53. Está no artigo 53. Então não poderia ter sido feito. E caçaram por qual razão? Porque ele era um cara muito ativo, muito influente e é um cara muito proativo na direita. Por isso que ele foi perseguido. E como o Caio falou, ignoraram a graça presidencial, porra. Absurdo maior. Isso é inconstitucional. Não foi só a graça, né? Porque teve a graça do Bolsonaro e teve o indulto do Lula. Porque o Daniel Silveira, o caso dele, se enquadra no indulto que o Lula deu no ano passado. E eu falei tudo isso só para dizer o seguinte, não podemos abandonar a Carla, mas ela precisa saber que o caso dela não é igual ao do Eduardo, não é igual ao do Daniel Silveira. Isso precisa ficar claro. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar muito porque claro. Senão a gente coloca o Eduardo para dizer não, ele fez um monte de bobagem. O Eduardo Bolsonaro não fez bobagem nenhuma. Ele está sendo perseguido por quê? Porque ele é um dos maiores nomes para ser senador ou presidente da República. E não querem permitir isso. Querem anular a família Bolsonaro. O caso dele é diferente. Perfeito. Então, para mim, é importante dizer isso, porque, veja... Ele foi antes de qualquer... Ele não tinha sequer uma denúncia contra ele. Sim. Nada. Ele não tinha nenhuma pendência. Apesar da ameaça, era o risco iminente da perseguição judicial.
né? Havia o risco iminente, havia um pedido, mas ele não havia nada pesando contra ele. Então a ida dele para os Estados Unidos foi absolutamente livre e desimpedida. E o pedido de passaporte acabou nem acontecendo. Exato. Então, em tese, Depois nem é tem que nenhum problema. depois é que nós vamos falar do caso do Eduardo daqui a Ele pouco. voltou também, né? Da Nós questão vamos falar da daqui a Carla, pouco. eu só queria acrescentar o seguinte, está coberto de razão, professor. O que pode dizer que ela sofre uma perseguição é porque certamente se fosse uma pessoa do outro espectro político cometendo o mesmo erro, o julgamento hoje no Brasil, a lei é aplicada dependendo da pessoa. E Exato. esse é o É isso problema. aí. Arthur. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.